Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por mais esse dia, Deus. Obrigado, Pai, por cada momento, Deus, que nós estamos vivendo nessa conferência, Pai. Eu oro agora, Deus, por esse painel, Senhor Deus, de missões, Pai. Eu peço, Deus, para que seja um momento, Pai, legal, Senhor Deus, um momento descontraído, um momento engraçado, gostoso, Deus, mas que acima de tudo, Deus, o Teu nome seja louvado, exaltado, Pai, mesmo com as histórias, Deus, com as perguntas que serão respondidas aqui, Pai. E eu peço, Deus, para que a partir dessa conversa, Deus, o Teu Espírito Santo possa acender, Senhor Deus, no coração de cada adolescente aqui, o desejo, Deus, de ir, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho onde quer que seja, Pai, seja no condomínio, Deus, seja na escola, Pai, ou mesmo, Deus, em viagens missionárias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para anunciar o pregador de hoje, eu quero fazer uma coisa. Eu sei que a gente já sentou aqui porque a gente chegou cedo. Ed, vamos fazer o seguinte, deixa o microfone aí. E aí você vai atrás desse painel aqui. Gente, a gente tem que pelo menos construir, né? Do jeito que... Aí vocês vão fazer aquele negócio assim. E tem que abaixar, porque E a gente vai senão receber o ele topetinho aparece. muita animação, combinado? Combinado? Preparado? Vem daqui pra você pegar aqui e pegar ele aqui. Vem, que aí você pega a galera daqui. Tipo, falhou miseravelmente em se esconder. Hoje aqui nesse painel, nós receberemos ele, que é um dos motivos pelo qual o Teens existe. Ele que lutou para que esse grupo fosse criado, feito, junto com a sua esposa Bea, que já investiu muito na minha vida, na vida do Kevin, quando nós éramos mais novos, e até hoje tem dado frutos eternos, não mais com o Teens, mas agora em missões. Recebam com muita honra, muita alegria, Pastor Edmilson! Venceu o povo, tô brincando. Edmilson. Ed, obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria receber você. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Vou falar uma coisa. Eu sei que hoje você é o pastor de missões aqui da igreja. Queria dizer que esse é um assunto que arde muito no nosso coração também. Eu confesso que o mosquitinho de missões já picou meu coração faz um tempo. E eu fui também fisgada, assim, por essa paixão de missões. E vai ser muito legal falar disso com você, porque acho que existe, às vezes, essas separações, né? A equipe de missões, o ministério de missões, então, estes têm o chamado missionário. Mas como, na verdade, o ID, ele permeia ali todo cristão que crê em Cristo e tem o Espírito Santo tem a responsabilidade de pregar onde quer que seja, né? Então, queria já introduzir dizendo que, mesmo hoje, não estando oficialmente numa área de missões, o ID é nosso, né? E eu me sinto uma missionária mesmo, de verdade. Eu sinto esse chamado e eu amo esse assunto, então vai ser maravilhoso. Amém. Muito bom estar aqui com você. Aqui. Obrigado mesmo. Trocar uma conversa. Então, para começar, a gente vai... vou fazer algumas perguntas aqui e já vou começar com uma pergunta mais séria. Posso começar com isso aqui? Pode. Antes de você começar, sim. A Isa falou a respeito de todo o trabalho que a gente tem aqui na igreja, né, de alguns anos, de muitos anos, mas eu agradeço a Beatriz, que está comigo já há quase 40 anos. Ela é a base emocional de tudo isso aqui. Ela, pé no chão e eu vou. E a gente faz uma parceria boa. Obrigada. E as perguntas vão ser relacionadas à missão, obviamente. Então, qual foi o momento mais desafiador que vocês enfrentaram em missão? E como Deus falou com vocês nessa situação? Então, vocês dois aí podem pensar um pouquinho. Então, qual foi o momento mais desafiador que vocês enfrentaram em missão e como Deus falou com vocês nessa situação? Pensando aqui. Já tem mandado antes. Quer ir? Cara, acho que pra mim disparado foi Brumadinho. Quem é que sabe o que foi Brumadinho? Quando eu tenho um negócio muito louco. Eu não vou me estender nas respostas, senão tem muita pergunta aqui, né? Mas existe um negócio muito louco que acompanha a minha vida, que eu percebi despertar em mim um desejo de estar servindo em situações de calamidade. Então, existe um desejo... Aqui. Existe um desejo de verdade do meu coração de estar
na recuperação de situações de calamidade. Quando aconteceu o Brumadinho, que foi a queda da barragem de lama e que pegou ali um bairro inteiro, eu lembro que eu comprei minha passagem, fiz minha mala e todo mundo falava, não vai para lá, não vai para lá, não dá para entrar. E eu fui sem ter onde dormir, sem saber o que eu ia fazer. Eu fui com uma mochilinha nas costas, bati numa igreja batista e falei, quero servir. E foi o dia que eles criaram a lavanderia para lavar as roupas dos bombeiros, que estavam todo dia entrando na lama tentando achar gente viva. Mas quando eu cheguei lá, já estava no quarto dia, só estavam tirando o resto de gente. E eu vou falar que foi, assim, a missão que eu mais precisei encontrar em Deus, o suporte emocional para continuar. Porque, por mais que o meu sofrimento fosse enorme em estar lá, em ver aquilo, a cidade cheirava a morte e era realmente muito duro, pior estava aqueles que estavam passando por essa situação. E eu acho que eu fui muito ministrada por Deus no sentido de que tem muita gente que não vai pro campo missionário porque pensa, eu não vou aguentar lidar com essa situação. Como que eu vou ver um monte de menina em zona de prostituição com 12 anos de idade? Como que eu vou lidar com uma situação triste de alguém de rua? Eu vou ficar tão triste que eu não consigo ir para a missão para ajudar essas pessoas. E eu acho que uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração foi a dor delas é maior que a sua. Então aguenta a barra aí e serve. Porque pior estava a mãe que perdeu o esposo e o filho do que eu que estava triste pela situação e me esforçando nessa ação que estava acontecendo. Então, acho que essa disparado foi a situação mais desafiadora da minha vida. Eu fiquei, depois de fazer essa ação, eu acho que demorou 1 ano para eu conseguir falar a respeito. Hoje eu consigo falar a respeito, mas na época eu não conseguia nem falar sobre. Mas que eu me senti muito chamada, fiquei lá 1 semana, voltei, depois voltei para lá, fiquei mais 10 dias. E é isso, esse relief da barragem foi a situação mais desafiadora. Acho que, pensando aqui, enquanto a Isa falava um pouquinho ali, a gente gosta muito de plantar a igreja, né? Eu gosto muito. Sempre que tem uma oportunidade, eu brincava com o pessoal do Sul que antes uma igreja do que um boteco. E é muito bom quando você se encontra na vida com 12, com 13 ou 14 anos, muitas vezes essa resposta vem um pouco mais tarde. Mas quando você logo cedo sabe, é isso que eu quero fazer, é para isso que eu nasci. Então, abrir igrejas para mim sempre foi um desafio prazeroso. Mas a igreja de Esteio foi alguma coisa muito peculiar, assim, porque era um casal que estava afastado do evangelho através da pandemia. Eles voltaram para Jesus e eles queriam, na verdade, só participar da igreja. E conversando com eles e articulando com eles, a gente chegou à conclusão que eles tinham, pelo menos ali na sua casa, em torno de 20, 30, 40 jovens estavam frequentando. E eles eram só um casal com as 2 filhas. E os jovens começaram a identificar a casa deles ali da região e começaram a frequentar. E tinham 30, 40 pessoas. E ali chegou um ponto que eu falei para ele, aluga um lugar, vai para um lugar, a gente manda o dinheiro, aluga. Aí ele foi e alugou o salão da frente. Quando ele alugou o salão da frente, depois ele falou, e agora? O que a gente faz? Tenho lá 40 jovens lá dentro, eles tocam, eles cantam, e eu não sei o que fazer mais. E partia de mim, praticamente, dizer a ele qual era o caminho. E isso eu precisava que Deus desse uma orientação. Mas como eu nunca tive na minha caminhada alguma coisa assim que Deus chegou para mim e falou, faça isso, faça aquilo. Eu admiro pessoas em que Deus fala de uma forma assim direta. Nunca foi para mim assim. Eu sempre entendi na Bíblia, eu vi na Bíblia e eu fiz. Eu falei para ele, cara, vamos abrir uma igreja. Aí ele olhou para mim e falou, então foi extremamente desafiador, porque era um casal que estava chegando e retornando para o Evangelho, e em seguida, passado 1 ano ali, 1 ano e meio, já era hora de abrir uma igreja. E isso é muito sério, você ter um grupo e depois você abrir uma igreja, tanto constituir como CNPJ, tudo, como também espiritualmente. E eram jovens que estavam lá, vários jovens. E aí eu falei para ele, vamos fazer. E ele fez, ele inaugurou, ele topou, nós fomos para lá, a gente tem ido muito para lá, e deu certo. Então, o desafio meu, mais recente, tem alguns, mas esse aqui foi que falou muito comigo, e como é que Deus se comunicou comigo para que a gente abrisse. E hoje estão lá com 80, 90 pessoas, 70, jovens cantam, tem casais se aproximando, tem muitas coisas que estão acontecendo na igreja. Tem um menino que está aqui, o Gabriel, ele está fazendo to go, está trabalhando ali no Gourmet, e ele é de lá. Então, tudo fruto desse desafio que Deus deu e de ouvir o que Deus falou. Glória a Deus. Glória a Deus.
E você levantou um ponto no começo da sua resposta e que me fez elaborar uma pergunta aqui, que é uma pergunta simples, ao mesmo tempo complexa. Como que foi para vocês descobrir esse chamado em missão? Porque, óbvio, todo mundo tem a missão do ID, mas como perceber isso? Como que Deus falou com vocês com relação a isso? Acho que isso vale a pena responder, porque eles estão numa idade muito importante e alguns aqui provavelmente já devem ter sentido algo em relação a isso, então acho que vale a pena. Cara, eu vejo muito assim. Eu estou na igreja, eu sou um adolescente de 12, 13 anos. Eu vejo uma necessidade na igreja, eu vejo uma necessidade no meu condomínio. O camarada que é meu parça ali, ele sequer sabe que eu sou cristão. Eu jamais pude, pelo menos, colocar o ombro para ele chorar ou para ele falar suas situações ou poder orar com ele. Então, muito por observação. Deus fala comigo muito nesse aspecto. Eu observo, há uma necessidade, está na Bíblia, então eu vou e faço. Então, a forma como Deus falou, como se manifestou assim, essa pegada, é sempre nesse sentido. Às vezes você está aqui na IA e você está no seu ambiente lá, no seu dia a dia, você observa uma necessidade, você deve ir em direção a essa necessidade para ser o camarada que vai suprir, não só o cara que vai propor. Pô, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer de ponta cabeça e também não fazer parte do processo, só da ideia. Isso é um massacre até e é até uma maldade com quem está liderando. Você propor, mas não está no meio do processo, sendo parte do... Eu sou parte da resposta. Olha, eu acho que é a questão aqui, mas eu sou parte da resposta. Então, acho que foi muito nesse sentido, assim. Comigo, gente, eu briguei com o Kevin em 2016. A gente teve uma treta master, que, aliás, toda a igreja se envolveu e teve lados. E aí eu entrei em depressão profunda e bulimia. Eu nem sei se eu podia falar, mas na época B foi minha psicóloga. E aí a Érica, um dia trocando ideia com a Érica, minha discipuladora, ela falou, abre o mapa, aponta um lugar. Vai pra Jocum. Você quer saber? Eu vou. Aí eu pensando, tenho chamado missionário? Não tenho. Vou pra Jocum por quê? Eu posso aprender mais de Deus e lá eles tinham um ministério esportivo. E eu queria lutar para que existisse uma quadra na igreja. A gente não era desse templo ainda. E eu queria muito que tivesse uma quadra na igreja e que tivesse um ministério esportivo. E eu falei, eu falava pro Lamartine, constrói uma quadra na igreja que eu vou criar um ministério esportivo. E eu fui pra lá, e quando eu fui pra lá foi quando eles mudaram pra cá, até construíram essa quadra, todos vocês sabem a história. E eu lembro que eu sempre falava pra todo mundo, vocês são missionários ou não? Vocês são missionários ou não? E aí, galera do Teams, tem gente conversando lá e eu tô ouvindo, equipe, me ajudem, tá bom? E é do próprio Teams. E aí eu lembro que teve um exercício, volta aqui. Eu lembro que teve um exercício profético, você tinha que escrever, fazer um desenho profético, escrever palavras num papel para outra pessoa da equipe sem saber quem era. Linda, baixa o celular. Ai, desculpa, filmar pode, achei que tava jogando, me perdoa. E aí, a gente escreveu esses textos, esse desenho e tudo mais. E aí a gente juntou e cada um tinha que pegar um e receber essa palavra para si. E eu lembro que eu desenhei um negócio mega missionário, tipo, nações, missões, países e missões. Eu falei, ótimo, todo mundo aqui é missionário, essa palavra vai ser para alguém. Eu fui a única da sala que peguei meu próprio papel. E eu olhei para o professor e falei, tá errado. Isso aqui era para um missionário, eu que fiz esse, não é para mim. Aí ele falou, sinto dizer, não tá errado. E aí na hora eu falei, Mas eu? Nada a ver. E aí que o negócio começou a ficha começou a cair um pouco. Eu achava que para ser missionário você tinha que abdicar 100% da sua vida normal. Você tinha que pegar sua família e ir por, no mínimo, 10 anos para um país muito perseguido e passar muito perrengue. Eu lembro que eu ouvi coisas do tipo, se você tem dinheiro, no máximo você é uma turista. Você nunca vai ser uma missionária. Se você tem dinheiro, no máximo você é um turista empolgado. E essas coisas assustavam, né? Tipo assim,
ou você tem uma característica de passar muita necessidade e de sofrer muito, ou você não é um missionário, sendo que, na verdade, Deus veio para absolutamente todos. E se você diz sim para Deus, se Ele quiser que você passe necessidade, mesmo na necessidade, você vai ser pleno do que você precisa ter, porque Deus supre todas as coisas, emocionalmente, financeiramente. Deus, Ele supre. Mesmo se você estiver numa missão difícil, ou numa missão em condições melhores, né? Porque todos precisam de Deus. Então, eu lembro que essa experiência na Jocum me marcou e validou em mim uma coisa que eu rejeitava porque eu achava que o meu perfil não combinava, sabe? E foi assim. Ó, eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma pergunta agora, depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, pode ir pensando em alguma pergunta para os dois. Porque já tá mal profundo? Tá bom. Ai, Deus, pai, sempre. Vamos lá, essa vai ser boa. Já passaram algum perrengue engraçado em missão? Entre parênteses, banheiro, comida, transporte, vestimenta. Parei por aí. Cara, é assim, a gente foi, nós dois fomos para a Itália, né? A igreja nos enviou para passar um tempo lá, para ver como é que a igreja da pastora Roslin funcionava, tal, na Itália. Aí nós subimos para a Alemanha, para conhecer um pouquinho ali a região, acho que era Laufenburg a cidade, se eu não me engano. E quando nós chegamos lá, a gente viu o hotel direitinho, mas à noite, né? Eu não falo, ela fala, mas a gente tentou se virar, né? Ela fala alemão, tudo. Quando a gente chegou na porta do hotel, a gente entrou para conversar com as pessoas lá dentro, uma senhora muito bacana, querida, que falava espanhol e tal, e ela falou, não, o quarto é esse, tudo tal, e era carnaval, né? Carnaval do ano passado. E estava muito frio, né? Então, o que eu fazia? Eu peguei uma calça grande e coloquei o pijama por baixo. Não sei se alguém já fez isso. Coloca um pijama por baixo e uma calça por cima. Só que na hora de tirar as malas, a Beatriz ficou conversando com a senhora e me deixou lá sozinho. E a minha calça estava meio frouxa. E aí eu levantei o porta-mala para poder pegar a mala, tudo tal, e já estava meio irritado, porque ela estava conversando, eu precisava de ajuda. Quando eu peguei a mala e peguei a outra, a calça caiu. Aí a minha calça caiu, eu estava de pijama, mas ela caiu de fato. Aí eu fiquei pau da vida, eu falei... Aí ela veio, né? Eu pago esse pedágio até hoje, né? E os alemães passando, a moçada, né? Quando viu que a calça caiu, eu achava que eu estava comemorando o carnaval. E eu estava lá com a calça no chão, mas com o pijama por baixo. Então foi bem único isso. Gente, qual que é a pergunta de perrengue? Perrengue. Situação engraçada que você passou em missão. Ai, meu, não é engraçado, é terrível. Eu tenho duas histórias terríveis, horríveis. A primeira é que me fizeram comer Ai, meu, qual que eu conto primeiro? As duas são de comida, pode ser? Cheguei nas Filipinas, me levaram para uma célula e, tipo assim, na Jocum, ó, se você for fazer missões com algumas igrejas dos Estados Unidos, eles vão falar assim, não coma tudo que te oferecem porque pode te fazer mal. Só que missão raiz, missão da Jocum, é tipo assim, aceitem o que te oferecem para ser gentil. Que às vezes você chega lá achando, eu sou o salvador de todas as coisas. Não, o salvador é Jesus. E aí a família que te recebe quer ser gentil e quer oferecer o melhor que faz. Ó, eu faço um cafezinho aqui, ó, eu faço um suco, é meu preferido. E te oferece, não posso, vai que eu passo mal, entendeu? Pega uma mão. Então, o que a gente tem? Uma iniciativa de aceitar o que as pessoas oferecem para ser gentil. Eu lembro até que na Amazônia teve uma vez que a gente foi, eu estava guiando um grupo, estava liderando um grupo de missões na Amazônia, um grupo da Jocum da Austrália, mas tinha gente do mundo inteiro, e tudo ali com o organismo mais sensível, tudo passava mal. Tudo passava, não podia escovar o dente com a água do Brasil, passava mal. E aí a gente chegou numa casa e a mulher falou, eu fiz suco de graviola para todos. E, era uma água muito duvidosa, assim, real. E aí eu lembro que eu olhei o João Triano e eu falei, vira comigo esse suco inteiro, que o nosso organismo aguenta, mas deles não. E aí a gente pegou e falou, nossa, que delícia! Blum, 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 blum. Gente, a gente virou tipo 1 litro de suco. Tipo, eu já tava assim. E a mulher, nossa, mas era pra todos. Eu, sério, perdão, porque, ia todo mundo passar muito mal, sabe? Enfim, então a gente tem esse negócio em missões. Fui para as Filipinas, fui numa célula
deram comida pra gente. Gente, eu comecei a pipocar na hora. Eu não sei o que era um macarrão, mas assim, eu comecei a me pipocar na hora. Eu vomitei até minha alma. Passei muito mal. E fiquei com medo de aceitar comida lá. E aí eu comecei. Tudo que me ofereciam eu falava, sorry, I'm allergic. Eu sou alérgica. Tudo era, você quer não sei o que? Eu sou alérgica, sou muito allergic. Sou allergic. I'm allergic. Aí eles até ofereceram pra gente o balut, que é uma iguaria deles, é um ovo fecundado. Às vezes acho o bico do passarinho dentro do ovo. Gente, desculpa. Se tem algum filipino assistindo isso, vai ser gravado, me perdoa, respeito muito sua cultura. Mas eu não ia conseguir. I am allergic. Nunca comi um negócio. I'm allergic. Aí um pastor chama a gente pra comer no lugar e falou assim, frango você não é allergic, não. Falei, não. Frango não. Ele me deu intestino de frango num palito. Intestino de frango num palito. E aí meu time inteiro, né? Vai comer, gente! Comi intestino de frango no palito. Só que o pior não foi esse, das minhas histórias. Fui uma vez pro Peru fazer missões e tava eu e o Lucas Wagner. O Lucas Wagner, missionário do Yahope, pastor, né? Marido da Carol Simeonato. E ofereceram pra gente larva de madeira, aquela larva de madeira. Gente, é borrachudo, mas a hora que você morde... Quem aqui já assistiu Rei Leão? Viscoso, mas gostoso. Gente, explode na boca. É um negócio tão nojento. Tem um vídeo, o cara mastiga, engole. Meu, a hora que eu consegui comer aquilo, deu 15 minutos, fui pro banheiro, vomitei. Mas essas são as minhas histórias de perrengue mais desagradáveis da história. Mas eu vou contar uma última curiosidade. Você sabia que em algumas jocuns, somente lá daquele lado que eu fui, quando vocês saem para viagem missionária, quando você volta, eles acendem uma bela de uma fogueira, pegam um violão e contam histórias de cocô? Histórias de cocô. Porque todo missionário que vai para outras nações e passa um perrengue, sempre tem uma boa história de cocô. O meu líder tinha uma que ele foi no banheiro, que tinha um buraco e caía no buraco, você via para onde ia, né? Você via tudo para onde ia. E quando ele foi usar esse banheiro, entrou uma pessoa para limpar. Então ele botou a mão e fez cocô na própria mão. Quer história mais desagradável que essa? Não. Que muito delícia. Obrigada. Aqui está a minha resposta. Ai, que bênção. Todo mundo agora vai querer ser missionário. Ai, glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os dois? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ser qualquer tipo de pergunta. Quer uma daqui? Quer escolher uma daqui? Vai, vocês podem escolher. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Do tipo assim... Pode se apaixonar em missões? Pode, só vai sofrer, vai ter que ir embora, depois dá tchau, né? Gente... Ah, não, aí vai. Lei. Já? Agora. Um paradigma, por exemplo, um preconceito, um negócio que vocês tinham, tipo, muito forte, que depois daquela missão, tipo, Deus quebrou. Por exemplo, pode ser um preconceito com alguma cultura, um preconceito, tipo, que Deus quebrou, assim, na missão. Vai, Ed. Cara, geralmente quando você vai para as bases, né, ou para o Uruguai, que a gente foi agora, você encontra lugares bem X para dormir, né? Não é um hotel 5 estrelas, nunca foi. Eu sempre gostei de dormir na minha cama gostosa, no meu quarto ali, no meu colchão bacana. Mas quando você tem contato com essa realidade, e com 18 anos, 19, a gente começou a frequentar as bases da Jocum, era um pouco complicado essas questões, né? Tanto de comida, né? Eu sou chato para comer, né? Não sei aqui quem é muito chato para comer ou não, a mãe vai dizer ou não, vocês mesmos, né? Eu sou um camarada que, se você me colocar um petit gâteau, eu vou fazer assim. Mas se você me der um sorvete de manga, de uva, aqueles básicos mesmo, isso é sensacional, adoro, né? Ó, equipe, fica a dica para quando for receber o Edmilson providenciar um picolé de manga.
Então sou um cara que gosta de arroz com fruta, né? Com manga, com banana, sim. Em casa não tinha mistura, sou o 7º filho, né? Ele Então, gosta de pão francês na água. na água, eu sou o cara da sopa de pão, isso é. É verdade. Sopa de pão. Que loucura. Perdi até o raciocínio aqui do que eu estava falando. Era ter algum preconceito que caiu. Então a gente vai para uma base com um tipo de cabeça. Depois, quando você enfrenta essas situações, você se adequa ou você não vai mais. E aí, então, eu prefiro me adequar. Então, nem todo mundo se adequa de uma forma muito tranquila, muito fácil. Nem todo mundo dorme no estrado, nem todo mundo dorme em colchão X, principalmente em campanha, né? Em campo missionário, tal, em bases missionárias. Mas isso aí foi bem peculiar para mim, para fazer a virada de chave. Caraca. É isso. Para mim, quando eu fui para as Filipinas, a gente trabalhou num bairro muçulmano. E eu ouvia muitas coisas a respeito de árabes, muçulmanos. Até coisas assim, do tipo, desse povo é melhor desistir, sabe? Coisas assim. E é muito louco porque... Vai ter que editar esse vídeo aí. Mas é muito louco porque lá a gente teve contato com um grupo de muçulmanos convertidos, jovens que se converteram escondido dos pais. Eles se encontravam depois da escola, falavam que ia fazer algum outro curso, e a gente encontrava eles num lugar, e eles, olha que coisa louca, eles falavam, eu sou muçulmano, mas a Bíblia é a verdade, não ao Corão, e o verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. O verdadeiro Allah é o Allah da Bíblia. E eles falam Allah porque é a palavra que eles têm para Deus. Então, a gente teve um curso de uma semana lá de como pregar para muçulmano, e o cara falou assim pra gente, não adianta virar para esse muçulmano e falar Allah não existe, porque se você fala Allah não existe, você diz Deus não existe. Porque é a palavra que eles chamam a Deus. Então, na verdade, você fala o verdadeiro Allah, o único Deus, ele é o Deus da Bíblia. E Isa al-Masih, que para eles é Cristo, Isa al-Masih, não é apenas um profeta, ele é o salvador do mundo. Então, para mim, foi essa quebra de preconceito em ver muçulmanos com seu violãozinho cantando em espírito, em verdade, cantando em espírito em verdade, não, cantando Santas Espíritas, bem-vindo aqui, cantando louvores que a gente louva e segurando a Bíblia na mão. E uma curiosidade, sabia que muçulmano eles não colocam o Alcorão no chão, porque isso demonstra que não tem valor. Eu aprendi com eles que eu não devia colocar minha Bíblia no chão. Para a cultura deles, se você vai pregar para um muçulmano, você nunca pode apoiar a Bíblia no chão. E, enfim, a gente fez uma apresentação, um flash mob numa praça, e eles foram com boné, com touca, mesmo escondido dos pais. Eles participaram de um flash mob cristão, dançaram com a gente na praça. Eu tenho um vídeo disso, gente, um dia eu tenho que mostrar para vocês. Mas quebrou meu preconceito com os muçulmanos e árabes. Thank you, tell me. Se apresentando. Quais lugares vocês mais gostaram? Quais lugares vocês mais gostaram de fazer missão? É isso. Cara, o lugar que eu mais gostei, que eu gosto, mais, né? Talvez surjam outros à frente, mas tem uma aldeia indígena no Mato Grosso, onde a gente vai com os terenas, com o To Go, né? A gente tem o Mission, tem o Inter, tem o To Go, o pessoal mais 18. Lá tem uma tribo terena, é a tribo evangelizada, mas é uma outra cultura, pessoas muito especiais. E quando eu sempre indico, as pessoas precisam sair de onde elas estão. Porque quando você sai, você consegue ver o seu lugar de uma forma diferente. Às vezes você para de reclamar, você para só de apontar, você para de ser resmungão. E quando você vai para um outro lugar, que não tem 10% da estrutura da sua igreja local, porque nós somos privilegiados aqui. Isso aqui não é uma realidade de igreja, nós somos privilegiados. Então, no Mato Grosso eu gosto de ir porque é um campão aberto, né? A 2 horas de Campo Grande, a gente já fica descalço lá o dia inteiro. Os índios vêm até nós, a gente começa a conversar, tem toda uma cultura de alimentação, tem toda uma cultura de oração. Então, o lugar que eu mais achei peculiar e que eu gosto de ir para lá
é o Mato Grosso, é ali Aquidauana. Aquidauana é muito especial. E você percebe que são pessoas, são índios que buscam o Senhor. Às vezes a gente acha que o universo cristão está resumido aqui, no nosso culto de quarta, no nosso culto de domingo, no nosso grupo do shopping, que o nosso universo fechou aqui. Isso não é verdade. Tem todo um mundo acontecendo agora de outros tuais que existem por aí, que são 10 ou 8 jovens que estão nesse momento orando, nesse momento com um violão bem básico, nesse momento tentando um perguntando para o outro se tem alguma dinâmica, tem alguma dinâmica. Nós temos uma fartura aqui como igreja muito grande. Então é muito importante que você saiba que o mundo é muito além disso e que o lugar que mais me marcou foi Aquidauana, com certeza. O meu, teve um que. Um dos meus locais de prática da Jocum foi Sri Lanka. É tipo, tem a Índia, aí tem a bundinha da Índia, tipo, aí embaixo, assim. É um país à parte, chama Sri Lanka. E lá a gente fez parceria com um ministério chamado Surfing the Nations, surfando com as nações. E, nossa, eu amei muito participar, porque a gente passa diversos tipos de realidades e perrengues e situações, mas lá eu dormia numa casa na árvore, tomava banho num chuveiro, tipo, meio que aberto, assim, natureza. E a gente, como ministério, a gente ensinava as crianças a limpar as praias, mas depois ensinava eles a surfar, porque era uma nação com medo do mar por causa do tsunami, é uma nação pós-tsunami. Então a gente fez Tsunami Relief, né, aquele pós-situação de calamidade. E aí, a gente, como eles tinham medo do mar, é uma nação que não nadava. Então, a gente ensinava eles a nadar e a surfar. Então, a gente tinha muito tempo de qualidade com eles. Então, era muito gostoso. E acho que foi a missão que eu mais chorei pra ir embora, assim. Vou fazer uma pergunta aqui, e aí eu já abro para vocês de novo. I think we got picked. Alguma história de conversão que marcou profundamente vocês? Eu tenho uma fácil. Quem aqui lembra da Everything's Kit, que a gente começou a ensaiar, que a gente fez no meio da apresentação dos avivalistas? Nas Filipinas, a gente apresentava, às vezes, 3 vezes no dia. Sabe assim, que você faz muitas vezes, parece até que ficou normal, você perde... Tipo assim, na verdade, toda vez era muito forte, tá? Mas a gente fazia aí um monte de vezes. Do nada, chega um direct, chega uma mensagem pra mim no Instagram. Uma menina me procurando no Instagram escreveu, assim, tipo, no perfil dela... A Teísa, que é tipo tia Isa, a Teísa, eu sou a menina que Jesus salvou. Eu tenho vontade de chorar. Mas ela falava, eu sou a menina da peça. Eu sou a menina da peça. Eu que queria tirar minha vida. Eu que tô perdida. E Jesus me salvou. Ela escreveu no perfil pra, tipo, chegar na gente de alguma forma. Falar, eu sou aquela menina. Eu sou aquela menina. Então, vocês que vêm no CRIA, vocês que ensaiam, vocês que se preparam para ministrar através das artes, vocês não imaginam o resultado, sabe? Vocês não imaginam as pessoas que podem ser tocadas. Tinha uma menina lá que estava decidida a tirar a sua vida. Estava decidida a se suicidar. Ela viu aquela peça de 5 minutos. E ela entendeu que Jesus estava lá naquele dia para resgatar a vida dela. E ela recebeu o amor de Deus e aí ela então ela veio atrás de nós para dizer, eu sou aquela menina, ela falava, eu sou a menina que Jesus salvou. Isso me marcou muito, me marcou muito. Você precisa entender que tudo que você fala para uma outra pessoa, ele tem peso e tem significado. Tudo que você fala. Então, uma vez a gente estava, eu preguei aqui na igreja, e aí eu chamei as pessoas que estavam vindo pela primeira vez, e a pessoa também, na hora de aceitar Jesus, ela foi à frente, tudo. Mas ela foi uma pessoa que eu perguntei assim, quem que está vindo pela primeira vez aqui na igreja? E essa moça levantou a mão, a única que levantou a mão. E aí ela disse, eu falei assim, olha, eu comecei o nome e tal, e eu queria dar uma notícia para você. Eu ainda brinquei com ela e falei assim, você nunca mais vai deixar esse lugar. Aí o pessoal riu, tudo tal, eu falei, eu lamento, ou fico feliz, nunca mais você vai deixar esse lugar. Passaram-se 2, 3 anos. O pastor Rubem mandou uma mensagem para mim, Ed, essa aqui é uma mensagem de uma senhora aqui da igreja, e ela dizia lá, pastor, muito obrigado, faz tanto tempo que eu estou na IA, agradeço lá ao pastor Edmilson,
porque e ele me mandou o vídeo quando eu falei isso, né? Que você esquece as coisas, né? E ele falou assim, olha, ele mandou essa palavra para mim: você é bem-vinda, Deus abençoe, nunca mais você vai sair daqui. Esse você vai se sentir em casa, tal. E aí, assim, é para você entender que tem coisas que Deus vai dar para você fazer. Não terá outra pessoa que vai fazer a não ser você. E se eu não fizer, pastor, vai ser feito por alguém? Será feito, mas não da forma como você faria. Aí chega no céu, num bom bate-papo com Deus, Deus vai falar, mas por que você não fez? Você vai falar, mas alguém fez, mas não como você faria. Porque você tem uma competência para fazer, você tem uma habilidade para fazer, você tem você tem um quê daquela situação para fazer. Então, sempre que você, às vezes você tem assim, olha, não consigo falar, não é para mim, não é minha praia, não faça isso. Deus colocou uma competência e um potencial dentro de você para que você faça e você fale. O resultado não é problema seu nem é problema nosso, isso é o Espírito Santo que se vira, mas faça aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Amém. Amém. Miguel, você quer fazer a sua pergunta? Vem aqui. Eu queria saber qual foi a situação mais complicada que vocês tiveram passando por missões. Complicada? Tem aí, Ed? Cara, mais recente assim foi cultura, né? No Uruguai, né? O Thiago está aqui, que foi lá com a gente. Você está num outro país, mesmo que seja latino-americano, mas você não saber, você pode até saber a língua, mas você não saber a cultura é danoso demais. É danoso. Então, às vezes as pessoas querem ser missionários no sentido de passar um tempo em algum lugar. E eu, até outro momento, eu falei para uma querida que falou para mim, pastor, eu estou largando a faculdade, eu estou querendo fazer um curso assim, numa base missionária e tal, mas eu falei, você fez o quê? Ou parou o quê na faculdade? Aí eu parei nutrição. Falei, parou aonde? Na USP. Você parou nutrição na USP? Porque eu quero fazer uma outra área e tal. Aí ela falou assim para mim, mas eu gostaria de ser enviada para uma outra igreja. Uma igreja X, nossa, da IA. Eu falei, mas lá você não vai ter a mínima condição de sobreviver, de nada lá, tudo e tal. Aí eu falei assim, como a concepção está um pouco diferente, eu falei, sabe que você como nutricionista ajudaria imensamente? Ajudaria muito aquele povo daquela cidade? Você como nutricionista? Às vezes as pessoas trocam uma bolha pela outra. Então, assim, o desafio de cultura foi imenso. E a gente tenta avisar o pessoal dos cursos de missões para que eles se preparem. Se Deus vai levar para ser um missionário ou não, isso não importa. Mas você em outro lugar. Mas o conceito de missões é onde você está. É no seu vizinho, é onde você está, na sua casa, seus amigos, tudo começa ali. Tudo começa na sua relação com Deus. Então, isso foi muito desafiador, a questão da cultura, conhecer a cultura e a falta de preparo da própria equipe mesmo, em conhecer mais aquela cultura para ser mais efetivo, né? E por isso que eu dei o exemplo dessa moça, né? Porque se ela entra e se ela faz, se ela se forma e ela vai para um país já suprindo uma necessidade, tudo fica muito mais fácil, as portas são abertas. Então, a questão cultural ela é uma barreira muito, muito complicada, mais do que a língua até. Né? Você tem um cuidado ali, né? Muito. Para mim, situação complicada, eu vou falar. Eu já tive pelo menos 2 ou 3 situações que eu tive medo de verdade, assim. Tipo, medo. Eu estava recebendo um grupo de missionários aqui em São Paulo e a gente foi fazer evangelismo no centro da cidade, lá na Praça da Sé. E a gente chegou lá e tinha o camburão da polícia, a gente ficou meio perto, instruiu lá os gringos e estava fazendo evangelismo normal. De repente, quando a polícia foi embora, o negócio começou a ficar muito perigoso. Era pra gente ir embora, então eu falei, olha, assim que a polícia for, a gente vai. 3 missionários não respeitaram ali as regras, sabe? Tipo, gente, olha, não pode ir pra lá, vocês me conhecem, né? Não pode isso, não pode aquilo, nananana. Mano, eles foram pro meio de uns caras e estavam todos assim, olha o gringo. Meu Deus, eles estavam Gente, eu vi esses caras assim, vão tomar um couro, ser roubado, espancado. Tipo assim, começou a ficar uma situação muito perigosa ali, sabe? Porque a gente tinha um plano. Era ir para esse lugar, ficar só quando a polícia estava lá e depois ir embora em paz, na paz de Deus, né?
esse dia eu tive medo. Medo, 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 medo. Mandei lá quem tava com a gente de homem. Falei, tira eles de lá agora e vamos todo mundo pro trem. Entramos no trem e fomos embora. Então, esse dia eu tive medo. Sabe quando você olha e fala, misericórdia, Deus, o que eu fiz? Mas deu tudo certo. E uma outra vez que eu tava na Amazônia, cara, o Rio Negro, ele não tem sal, que nem o mar, que faz você boiar. Então, nadar no Rio Negro não é que nem você nadar no mar. Você dá uma afundadinha, te puxa um pouco para baixo. E aí tinham 2 adultos que saíram do barco e eles estavam vindo até a borda. Eu estava na borda brincando com as crianças. E nessa viagem eu estava como staff. Eu estava cursando um curso de missões na Amazônia, mas eu já estava sendo staff do barco. Aprendendo a dar nós, coisa muito engraçada. E aí, do nada, um cara começa a bater o braço e afundar o outro. Todo mundo no barco olhando esses caras se debatendo. Daqui a pouco um dá um soco no peito do outro, começa a nadar para o lado. Por quê? Quando alguém se afoga, ele tende a fazer o outro de boia. Então ele começou a afundar o outro era um policial militar, meu. O cara deu um soco no cara e nadou contrário. Só que eu reagi muito rápido em situação de risco. Eu olhei e pensei, é um bicho? Não é um bicho. Eu corri, tinha uma boia que as crianças estavam brincando. Corri, peguei uma boia, nadei, botei o cara em cima da boia e fui trazendo ele pra cá. Eu fui entender o que tinha acontecido só depois, que eu tremi muito. Porque o cara tava afogando mesmo. E ninguém, assim, ali reagiu rápido, mas graças a Deus foi a adrenalina. Fui, tirei o cara da água. A esposa dele já veio chorando. Depois que eu fui entender o que tinha acontecido, fui no banheiro sozinha, sentei e fiquei assim, quase que uma pessoa morre afogada. Então, já passei por medo mesmo, assim, medo. Uma vez a gente também estava nas Filipinas, foi pregar numa prisão, não queriam deixar a gente entrar, a gente insistiu. Falaram, então, vocês querem entrar na prisão? Entra. Abriu a porta dos presos e jogaram a gente dentro, gente. Tinham espancado uma pessoa por ser branca. Uma semana atrás, botaram todos os americanos comigo lá dentro. A gente já passou por cada uma de às vezes, passar um perigo. Agora, por isso que é muito importante, quando você vai para um lugar, conhecer a cultura e seguir orientação. Você não sabe onde você pode se meter. Então, conhecer a cultura e seguir a orientação das pessoas. Eles tinham avisado sobre o rio. A gente que insistiu para entrar na prisão, mas Deus deu graça, foi maravilhoso esse dia, não deu problema nenhum, todo mundo se converteu, foi um mover maravilhoso. No dia da Sé também deu tudo certo, acho que Deus tem anjos que acompanham missionários, assim, porque foi cada uma. Mas foram situações complicadas que eu tive muito medo, mas que o Senhor estava com a gente, e situações que podem ser evitadas quando você respeita as direções dadas pelos líderes. Eu lembrei de uma, posso falar? Eu, 23 anos, eu trabalhava, eu fazia um trabalho com os adolescentes da rua onde eu morava, lá em Santo André, né? E um deles chamava Wagner, um querido. Tinha a irmãzinha, chamava Daiane, e a mãe, e o pai dele tinha sido preso, porque foi pego com uma carga ilícita, e ele era o motorista daquele caminhão. E ele foi preso no CDP, que fica entre a Dutra e a Ayrton Senna. Tem um presídio ali. E eu falei, e era importante visitar a pessoa, né? Só que eu nunca tinha ido num presídio, né? Aí a senhora deu as orientações, a esposa, tudo, e fomos eu, ela, o filho, a filha, mas, cara, chegando lá dentro, era dia de visita de domingo. E como a gente sabe, dia de visita no presídio tem uma regra ali, né? Os presos não mexem com a família do outro, porque senão depois eles pagam uma conta muito cara. Mas, assim, para entrar a primeira vez num presídio, foi bem assustador, assim, né? Porque você vai entrando e vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Como é que fala? Rebelião, não sei o quê. Mas deu certo. A gente, mas no Brasil, né? Muito. No Brasil, então. Mas a gente entrou, eu pude conversar com ele, a gente orou juntos, né? Porque ele estava condenado a ficar mais 7 anos ali. Ele foi pego, ele foi um laranja, na verdade, dirigiu um caminhão e não perguntou o que tinha atrás. Mas deu bastante... Aí eu senti o drama ali, senti medo mesmo. Essa foi bem complicada. Ela está atrás. Ela, e a gente vai Isso. Mais essas 2 perguntas, tá bom? Eu quero perguntar como foi a primeira a missão de vocês e onde foi?
Ai, quero responder primeiro. A minha primeira missão foi Pitangui com o Edmilson. Ele que me levou para Minas Gerais. E a gente ia fazer um impacto de carnaval. Só que os meninos que foram com a gente tinham tantos ciúmes da gente dançando que mais deu briga do que qualquer outra coisa, mano. As meninas, a gente com camisetão, a cada dia pediam pra gente botar uma blusa maior, e maior, e maior. E a gente fazendo uma dancinha besta ali no carnaval. E os meninos, ao invés de evangelizar, ficavam de guarda-costas. Quem que tá olhando pra elas? Quem que tá olhando pra elas? Mano, o Ramon morrendo de ciúmes da Érica, arrumou treta com todo... Tem que orar por essa pessoa. Não, isso aqui vai vazar, vai vazando, vai vazando. Gente, foi impossível evangelizar com aqueles meninos lá, mas foi maravilhoso. Marcou minha vida, Pitangui. Cara, foi muito bom. Foi o Ed muito que bom. levou essa turma, muito louca. Agora, a gente fazia parte de um trabalho da Jocum e na igreja onde eu estava tinha um trabalho do dia 12 de outubro. Como vocês sabem, dia 12 de outubro é feriado nacional, dia de Aparecida. Então, a cidade de Aparecida, os romeiros, peregrinação pela Dutra, aquilo aqui lota, né? Vai de joelho, né? Tudo que você tem direito ali, a turma vai mesmo. Os católicos vão pagar promessa, tudo tal. E aí nós montamos uma equipe e nós fomos para lá. Foi a primeira vez, né? Só que naquele momento era tudo muito uma aventura, porque a gente queria evangelizar dentro da basílica lá e assim, a polícia toda de olho, né? Porque você não podia. Aí nós fizemos na frente da basílica a pantomima. Um era Deus, eu fui Jesus, o outro era o diabo, só uma pantomima. E depois a gente pegou um calhamaço de folhetos e nós andamos por toda a basílica de 3 em 3. E a polícia atrás da gente. Era uma curtição aquilo ali, porque a polícia atrás que não podia evangelizar, não podia dar folhetos e tal. Então foi a primeira experiência assim, muito dinâmica que a gente teve. Muito, muito boa. Ai, vou ter que encerrar. Vem você, Vem. a última É que ela pergunta. levantou a mão junto com você na primeira vez. Qual foi uma das suas piores, tipo assim, seus piores, não sei como explicar, Não. tipo, os piores lugares que vocês foram para pregar? Pior lugar pra pregar? Eu posso falar uma coisa pra vocês? Lugar onde as pessoas são mais humildes é maravilhoso. Todo mundo se abre. Lugar onde as pessoas são mais humildes, cara, elas são tão acolhedoras, tão receptivas. Você chega numa comunidade ribeirinha, você chega numa tribo indígena, você chega em uma comunidade acolhedora, sabe? E vocês aqui, tô falando. Sabe essas comunidades onde as pessoas se falam, bairro, todo mundo conhece? São os lugares mais acolhedores. Para mim, os maiores desafios são quando você é levado para falar com gente que já está com a vida mais estruturada. É muito mais difícil você pregar na Europa do que você pregar na África. É muito mais difícil você pregar para gente que já acha que já resolveu a vida e que talvez o resultado ali, o propósito dela seja enriquecer e construir uma carreira. Eu sinto que existem outras comunidades que buscam um propósito maior, que tem esse aconchego, a busca do amor, existe algo dentro deles que já aponta para uma força maior e você diz que é o Deus da Bíblia porque é. E eu sinto que o mais difícil é falar para quem acha que já sabe de tudo, tem a vida resolvida e tem orgulho, sabe? Acha que não pode receber nada de ninguém, assim, é a pessoa que já sabe que já acha que já entendeu tudo da vida. Olha, as comunidades, falando socialmente, elas sempre são muito carentes, né? E um dos lugares bem difíceis e desafiadores e que a gente fica, quando volta refletindo bastante, é aqui a comunidade da Fazendinha. Alguém já foi para lá? Se você não foi à comunidade da Fazendinha, você deve ir. Primeiro vai ser um impacto na sua vida espiritual. Você vai entender o quanto você tem, o quanto você foi agraciado por Deus. E o segundo ponto é quanto você vai ser desafiado. Se você sair da Fazendinha sem ser desafiado espiritualmente e sem ter uma compreensão de que onde você está hoje é muito bom e você tem que ter um coração grato, se não acontecer uma dessas duas coisas ou as duas, alguma coisa está errada na sua vida. Aí você precisa repensar a sua caminhada cristã, tá bom? Então, a comunidade da Fazendinha, por ser comunidade, aqui onde a gente tem o hábito, tem uma parceria com a igreja, a gente sempre está lá, mas é um lugar em que você olha para as crianças, você tem os jovens ali, e assim, quem tem levado perspectiva? O governo? Políticas públicas? Zero. Ninguém tem levado. Quem tem levado é a igreja. A igreja que tem ido lá.
ou com alimento, ou com cursos, ou com estrutura, ou com uma questão espiritual. É a igreja que está indo. E quando eu falo igreja, é você. Então é um desafio de você ficar no videogame ou você dar um pulo no lugar desse para fazer parte desse projeto. O que você quer da vida, né? Então, esse é um dos lugares mais desafiadores para mim. Vou propor da gente ficar de pé agora pra gente orar. Vamos, Ed, fazer uma oração para encerrar? Que o Kevin vai ter que correr lá para abrir a próxima sessão, senão a gente ficava batendo papo aqui. Eu queria dar essa Claro, feira para alguém, mas alguém que respondesse alguma pergunta que você fizesse. tá bom. Tá bom. Queria falar um negócio para vocês. Eu já vivi muitas fases na igreja e já participei de muitos ministérios. Mas o que me moldou e o que me transformou de dentro para fora foi o meu tempo com missões. E que ainda vai ter muito, né, amor? Em nome de Jesus. Não tem valor, não tem como explicar para vocês o valor que é você poder transmitir um pouco do amor de Jesus, da luz de Jesus, para pessoas que estão tão precisando, tão secas, sabe, tão sedentas. A gente tem tanta abundância aqui. A gente se encontra todo sábado, todo domingo. A gente conversa, recebe, ora, adora juntos. Gente, você encontrar uma pessoa sedenta disso, e você entregar um pouco do amor de Jesus para ela, vocês não têm ideia de como você sai. Você fala, nasci para alguma coisa. Fui feito para alguma coisa eu sirvo. Você sai... Eu vou falar, às vezes você sai um pouco triste de ver a situação, mas você sai entendendo mais o seu propósito. Sabe aqueles filmes de super-herói? Que a pessoa se sacrifica por outra pessoa e que pode sair, às vezes, meio arranhado, mais sujo. Sabe? Às vezes mais capenga por causa de umas batalhas. Mas tem aquela satisfação do fiz certo, lutei por alguém, que eu nem sei o nome. Gente, missões tem muito disso. Você luta por vidas de pessoas que você não sabe o nome. Pessoas que você não conhece a família. Você luta simplesmente por saber que todos eles são filhos de Deus. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos. Queria pedir para o pastor Edmilson fazer uma oração. Para que Deus pudesse chamar esses adolescentes para o seu reino. Amém. Pai querido, nós estamos na Tua presença. E nesse mesmo momento, milhões de pessoas estão na Tua presença. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ainda que essas pessoas não estejam em uma igreja, o Senhor está vendo. Ainda que essas pessoas não estejam, ó Deus amado, fazendo parte de algum grupo religioso, mas o Senhor está vendo. E nós, como igreja aqui, Pai, temos uma responsabilidade. E é uma decisão racional, Deus, de Te servir, de prestar um culto agradável a Ti. E dentro desse culto, Deus, não é só o culto, ó Deus, vertical, mas é um horizontal, onde nós encontramos as pessoas. As pessoas precisam ser encontradas, Senhor. E nós queremos, ó Deus, abraçar esta causa. Queremos, ó Deus, não carregar coisas que nós temos que deixar para abraçar aquilo que nós não podemos perder. Amém. Então eu te peço em nome de Jesus, possamos abraçar a mensagem do Evangelho puro e simples. Amém. Cada adolescente que está aqui, ó Deus amado, tem um chamado certo, tem um propósito. Uma vida sem propósito, Deus, uma vida sem significado. E todos têm. Independente da sua condição social, cultura, de onde estão, estágio emocional hoje, todos têm, todos aqui, Senhor, desta igreja e deste lugar aqui na quadra, todos que estão aqui, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale, porque quem convence o coração, Pai, é o Teu Espírito Santo. Então, a despeito do que a Isa comentou, falou, o que tem falado, que o tema missões possa ser muito presente na vida dos Teus filhos aqui, não só como alguém que vai, o outro que foi,
é uma oferta que eu dei para... Não, mas faz parte da nossa realidade do dia a dia, para que possamos cumprir o ID e fazer discípulos. Em nome de Jesus eu oro para que esta oração desse adolescente que está fazendo agora, que chega no teu altar nesse momento, o Senhor possa ouvir e pela sua misericórdia atender, e ele possa ser, ó Deus, ser preparado, porque aquilo que nós colocamos na tua mão, o Senhor vai trabalhar. Então, se tem adolescentes nesta noite, Senhor, que estão fazendo uma oração, Senhor, fala comigo, Senhor, me prepara, Senhor, eu me coloco à tua disposição, Senhor, eu coloco aqui as minhas questões, as minhas causas, eu abro mão daquilo que eu não posso carregar. Então, Senhor, fale com ele, em nome de Jesus, fala, porque tu és um Deus que fala, que se comunica, que está com a mão estendida, com o ouvido aberto, Senhor, com os olhos observando. Então, em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de milagre e que essa palavra, esse bate-papo cale profundamente e de uma forma muito simbólica no coração de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.